Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 1. Primeira Timóteo, capítulo 1. Primeira Timóteo 1. Quem achou, para me saber quem achou e quem não achou, e puder ficar de pé, quem puder, tá? Fique de pé, por favor, para mim ver que você achou. Vamos ler então o que quer dizer hoje a palavra de Deus para nós. 1:13. A mim, que dantes fui o quê? Blasfemo, e o que mais? E perseguidor, e o que mais? E opressor, mas tem um mais aí, ó, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na minha incredulidade, e na graça de nosso Senhor Jesus superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Diga amém por isso. Coloque a Bíblia sobre o teu coração. Vamos falar com Deus. Oremos. Olha só, todos nós temos um passado a comentar, correto? Se eu sentar para conversar com você, você vai ter um passado. E esse passado chamamos de testemunho, sim ou não? O meu passado, se quiser me ouvir como eu era antes, eu vou te contar. E o meu passado é chamado de testemunhos. E olha só, quantos testemunhos têm edificado a fé de nossos irmãos? Quantas vezes que um testemunho tem edificado o irmão que está sem esperança, está abatido, triste? Então o testemunho também serve para a edificação da igreja. É por isso que eu digo sempre: testemunhem, que a cada vez que você testemunha, você está edificando nossos irmãos em Cristo. Então, todos nós temos um passado a contar, que é chamado de testemunho. Essa carta aqui que nós acabamos de ler, um versículo, é uma carta de um homem bem conhecido por nós. Quem que é esse homem? Apóstolo Paulo. E apóstolo Paulo vai enviar uma carta ao seu filho querido, a qual ele chama de filho na fé. E quem que é esse homem? Timóteo. Ele vai enviar uma carta ao seu filho na fé, ao seu filho querido, chamado Timóteo. Repare como a família em Cristo é maravilhoso. Este jovem Timóteo é considerado como filho para Paulo, um filho na fé. Olha como que é uma família maravilhosa. Aqui, Timóteo é o filho na fé de Paulo. Ele vai enviar essa carta a Timóteo. Vocês conhecem a história de Paulo? E como que era Paulo antes da sua conversão? O que Paulo vai dizer aqui para Timóteo é o testemunho de como era a sua vida antes de conhecer a Cristo. Deixa marcado aí, tá? Não precisa abrir a Bíblia não, acho que vai demorar muito. Eu vou ler, você vai ouvir. Deixa aberto aí mesmo. Olha só o que diz aqui, ó. A primeira aparição de Saulo, que é o mesmo nome, tá? Uns falam que Saulo mudou para Paulo. Não, é o mesmo nome. É o mesmo nome, é o mesmo significado, tá? Saulo e Paulo tem o mesmo significado. Então olha comigo aqui, ó, você vai ouvir
a primeira aparição de Paulo ou Saulo. Atos 7, escute. Atos 7, versículo 58. Olha só a primeira aparição de Saulo. E expulsando da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha para mim aqui. Aqui é a primeira aparição na Bíblia de Saulo, de Paulo. E a primeira aparição dele na Bíblia não é nada bom. Ele aparece testemunhando e concordando com a morte de um jovem, de um homem de Deus, chamado o quê? Estevão. Então aqui, a primeira aparição de Saulo já não é boa. Ele está testemunhando, concordando, ele está aprovando. Não fez nada para intervir a morte de Estevão. Então a primeira aparição de Paulo, grava aí na sua cabeça, não foi nada boa. Ele concordou com a morte de Estevão. Então esse é o testemunho de Saulo, um homem que concordou com a morte de um servo de Deus. Já começou mal, sim ou não? Ele testemunhou, ele concordou, consentir, quer dizer concordou, aprovou, não fez nada para intervir a morte de Estevão. Então aqui é a primeira aparição de Saulo. Agora a segunda aparição dele, Atos 8, versículo 3. Olha só, escute. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Olha para mim aqui agora. Aqui é a segunda aparição de Saulo. A segunda aparição diz que ele perseguia a igreja. A igreja ficava em casas. Então ele invadia casas. Ele prendia os cristãos, maltratava os cristãos. Então olha só a segunda aparição de Paulo. Olha o testemunho dele. Ele estava perseguindo a igreja de Cristo. Paulo entrava nas casas, e nas casas ele maltratava os cristãos e prendiam em uma cadeia. A segunda aparição de Paulo também não é nada boa. Qual que foi a primeira? Quem lembra da primeira? Já esqueceu? Como que é? Testemunhou Estevão morrendo, não foi isso? Não fez nada. Já esqueceu o primeiro, irmão? Ele testemunhou. Ele não fez nada para intervir a morte de Estevão. Primeira aparição, 7:58. A segunda, Atos 8:3. Saulo nas igrejas, perseguia os cristãos, maltratava e encerrava na prisão. A segunda aparição de Paulo também não é nada boa. A terceira aparição de Paulo, Atos 9. Escute. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Olha para mim aqui. Saulo aqui, ele respira morte, ódio. Paulo babava para pegar os cristãos e prender e maltratá-los. Então Saulo aqui, ele está respirando mortes contra os cristãos. Ele pretendia destruir os cristãos e o cristianismo. Então Saulo
ele é um homem que ele está aqui babando, ansiando, desejando destruir os cristãos e o cristianismo. A aparição de Paulo nada boa também. Agora olha só, escute, 1 Coríntios 15, 9. 15, versículo 9. Escute. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Paulo, ele perseguiu os cristãos. Paulo, ele desejava destruir o cristianismo, destruir os cristãos. Ele entrava nas casas que eram as igrejas, arrancava os cristãos de lá, prendia, maltratava. Ele vai dizer que ele mesmo perseguia a igreja de Deus. Olha o testemunho de Paulo. Escute, tem mais ainda, Atos 26, versículo 11. Atos 26, 11. Escute. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, as obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Olha para mim aqui. Saulo perseguiu os cristãos, queria destruir a igreja, o cristianismo, perseguia a igreja de Deus. E ele falou o que agora? Que ele obrigava os cristãos a fazer o quê? A blasfemar contra o nome de Jesus Cristo. Não acabou não, tem mais. Olha o testemunho de Paulo, quantas coisas ele fez antes de conhecer a Cristo. Olha só, Atos 26, versículo 10. Os que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Quando os cristãos eram sentenciados à morte, Paulo concordava, votava a favor para que eles fossem mortos. Olha para mim aqui agora, amado. Quem que era Saulo? Um perseguidor da igreja, um perseguidor de Jesus, um perseguidor do cristianismo, e queria destruir o cristianismo. Paulo encerrava os homens santos na prisão. Paulo concordou com a morte de Estevão, não fez nada, ele concordou com aquela morte. Paulo fazia os cristãos blasfemarem contra o nome de Jesus. Você ouvindo tudo isso que eu te falei agora, olhando para o testemunho de Paulo, quem Saulo era, quem Paulo era antes de conhecer a Cristo, você acha que havia algum mérito em Saulo para que Deus o escolhesse? Sim ou não? Havia algum mérito em Saulo para que Deus o escolhesse para o seguir? Sim ou não? Deus escolheu um perseguidor. Deus escolheu aquele que maltratava os cristãos. Não há mérito nenhum em Saulo, em Paulo, por ser escolhido por Deus. Não há mérito nenhum em nós, por sermos escolhidos por Deus.
Se eu sou escolhido, é pura graça, é pura misericórdia de Deus. Não há nada em nós, não havia nada em nós para que fôssemos escolhidos. Ninguém poderá abrir os portões celestiais com as tuas obras. Ninguém poderá gloriar em seus feitos e dizer: eu abrirei os portões celestiais com as minhas ações, com a minha bondade. Se não fosse a graça de Deus, o que seria de Paulo? Então Saulo, um grande perseguidor, Saulo ajudava e incentivava os cristãos a blasfemarem contra o nome de Jesus. E quando eu leio isso, eu sei que não há mérito nenhum em Paulo, não há mérito nenhum nele para ser escolhido. Chega, temos que olhar para nós e enxergar: não há mérito nenhum em Deus ter me escolhido, não havia bondade nenhuma em mim, eu não fui escolhido porque eu era uma pessoa boa, eu não fui escolhido porque eu fazia algumas coisas boas. Se você fizer isso, você quer anular a graça de Deus na sua vida. Se não fosse a graça do Senhor, o que seria de Saulo? Se não fosse a graça de Jesus, o que seria de nós, amado? Olha quem era Paulo no passado, olha quem era Saulo no passado, olha quem era você lá atrás, olha o que você fazia lá atrás, olha o que eu fazia lá atrás, olha quem eu era. Se você não me conheceu no passado, graças a Deus eu dou. Ainda bem que você não me conheceu há alguns anos atrás, quando eu não conhecia Deus, quando eu não conhecia Cristo. Olha para mim aqui, você entender. Saulo, ele é um dos piores pecadores. Como eu falei, ele espumava ódio pela boca para destruir os cristãos. Saulo, o desejo dele, ele vivia para isso, diaconisa. Ele vivia para destruir os que seguiam a Cristo. Ele viveu aquela época para destruir aqueles que falavam que seguiam a Jesus. Ele espumava ódio pelos cristãos. Ele fazia tudo contra o cristianismo, contra os cristãos. Agora, olha só o que a graça de Deus faz: torna um perseguidor da igreja em um homem santo de Deus. Você não está entendendo nada. Eu vou explicar melhor. Tantos pastores há hoje que eram traficantes, quantos pastores hoje que eram assassinos, que eram usuários de drogas, que eram ladrões. Olha aqui, irmão, para você entender, que eram ladrões. Você tem noção que eu estou te falando isso? Eram ladrões, ladrões de banco, ladrões de carga, traficantes, assassinos. E a graça tornou esses homens de assassinos, homens terríveis, tornou eles homens santos de Deus. Vamos aplaudir o Senhor por isso. O perseguidor da igreja, o perseguidor dos cristãos, por causa da graça de Deus, se torna agora um homem santo de Deus. É isso, irmão, que a graça quer fazer com você, te transformar. Já contei meu testemunho aqui, eu já contei em parte o que Deus fez comigo, e é a graça de Deus que fez isso. O pior pecador
que blasfemava e fazia os outros blasfemar, por causa da graça de Deus, agora se torna um homem santo de Deus. Como explicar a mudança de Paulo? Ele mesmo vai dizer como explicar a mudança dele. Está aqui, ó. Leia comigo lá onde você abriu antes, 1 Timóteo, capítulo 1. Como explicar a mudança de Saulo? Como explicar a minha mudança? Que há 20 anos atrás era drogado, vivia nos bares, 3 horas da manhã estava no bar bebendo. Como explicar a minha mudança? Como explicar a sua mudança? Como explicar a mudança dos servos de Deus? Está aqui, ó. Ó, Paulo vai dizer aqui, ó. Quem que ele era? 13. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas olha agora, mas alcancei a misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. Pula agora para o 16 para ser rápido. Mas por isso alcancei a graça ou a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Olha para mim aqui para você entender. Paulo vai dizer assim, ó: eu fui blasfemo, eu fui perseguidor. Ele diz aqui no 13: eu fui opressor, mas a misericórdia do Senhor me alcançou. Mas a graça de Jesus foi derramada sobre mim. E aqui mostra a mudança de Saulo. Ele tornou um homem santo de Deus, porque a graça e a misericórdia de Deus alcançou ele. Amados, se você soubesse a importância da misericórdia e da graça do Senhor, você cairia de joelhos todas as vezes que fosse orar. Fala: Senhor, obrigado pela sua graça e pela sua misericórdia. O que perseguia a igreja, o que oprimia a igreja, o que oprimia o cristianismo, os cristãos, o que blasfemava, agora foi transformado. Por quê? Porque a misericórdia de Deus me alcançou. A graça de Deus transbordou em mim, e por isso ele agora é um homem santo de Deus. Paulo foi o alvo da misericórdia de Deus. Amados, olha quantas coisas Paulo fez no passado, Saulo. Não havia como Deus escolher ele nem ninguém pelos seus bons atos. Tem? Não tem. Então, a graça de Deus, a bondade, a misericórdia alcançou Saulo. Saulo foi o alvo da misericórdia de Deus. Deus trouxe você aqui hoje para dizer para você que você também é o alvo da misericórdia e da graça de Deus. Você pecou, você errou e está aqui ainda. Misericórdia, graça de Deus. Eu pequei, eu errei, estou aqui. Misericórdia e graça. Que testemunho de Paulo. O meu testemunho não chega nem aos pés do que Paulo fez, do que Saulo fez. Agora aguarda que eu vou te falar agora. Nada tirou da mente do apóstolo Paulo de que Deus o tirou do mundo, o tirou daquela vida por pura misericórdia e graça de Deus. Paulo, ele foi chicoteado,
sofreu afrontas, risco de morte, naufrágio, ingratidões, lutas, em cima de lutas, mas tudo isso não fez ele afastar do Senhor, porque na mente dele ele entendeu: a misericórdia de Deus me alcançou, a graça de Deus me alcançou, e esse é um dos motivos que Paulo não se afastou do caminho. Algumas pessoas, amados, olha o que eu vou te falar, está no beabá do Evangelho ainda, não aprenderam o que é graça, não aprenderam ainda o que é misericórdia, eles não entenderam o que é a graça. Paulo, ele é um homem dos que mais vai pregar sobre a graça, a misericórdia, porque ele foi um alvo disso. Eu sou alvo da misericórdia de Deus e da sua bondade e da sua graça. Então Paulo, ele vai guardar na sua mente de que Deus o redimiu e tirou daquela vida por graça e misericórdia. Você sabe, né? Que tem algumas pessoas que elas acham que tem que fazer boas ações para abrir os portões dos céus para ela. Você sabia disso ou não? Você sabia ou não? Quem sabia disso? Que tem pessoas que eu tenho que fazer uma bondade, pastor, eu tenho que ser bom, praticar a bondade, porque se eu fizer isso, o Senhor vai abrir os portões do céu para mim. Não entenderam que não é por minha bondade, mas é pela bondade de Deus. É pela bondade de Deus que estamos salvos, que fomos escolhidos como Saulo foi. Agora olha isso, 1 Timóteo capítulo 1 ainda, versículo 15. Vamos ler. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo vai se julgar o principal, o pior dos pecadores. Os teólogos lutam para falar que Paulo falou isso antes da sua conversão, que ele era o pior, ou ele continua sendo um pecador ainda. Mas vou te mostrar qual que é a minha ideia. Você escutou quem era Paulo antes da conversão, sim ou não? Ele consentiu com a morte de Estevão, ele respirava a morte contra os cristãos, entrava nas casas, que eram as igrejas, e prendia os cristãos, maltratava, não importa quem era, ele maltratava, ele fazia os cristãos blasfemarem contra Cristo, ele perseguia a igreja de Deus. Então esse é um dos motivos de que ele se vê um dos piores pecadores. Ele blasfemou contra o nome de Cristo. Você leu no 13? Lê comigo aqui, ó. No 13, lê aí. A mim, que dantes fui o quê? Blasfemo. Olha para mim aqui. Ele foi o quê? Blasfemo. Então Paulo vai olhar para o seu passado e falar: olha o tanto de coisa que eu fiz. Eu fui um dos piores pecadores. Só que mesmo sendo um cristão agora, Paulo continua sendo um pecador. Paulo continua tendo as suas falhas. O único que nunca errou se chama Jesus Cristo. O único que nunca falhou em um tiro se chama Jesus Cristo. O único. A Bíblia diz: todos pecaram. Então Paulo também era um pecador, mesmo conhecendo a Deus.
Então Paulo vai olhar para o seu passado e falar: eu fui um dos piores pecadores. Eu persegui a igreja, eu persegui os cristãos, eu perseguia Cristo, eu invadia as casas que eram as igrejas, eu maltratava, eu prendia, eu fazia os outros blasfemar contra Cristo, e por isso eu sou um dos principais pecadores. Mas Paulo continua ainda sendo um pecador, porque todos pecaram. E levanta o dedo aqui se há alguém que mesmo após conhecer a Cristo que nunca pecou, levante a mão, ou atire em mim a primeira pedra. Tem alguém aqui? Tem alguém ou não? Não, né? Então Paulo continua sendo um pecador, mas há uma grande diferença. Olha para mim aqui para você entender. Olha que interessante isso, entre o pecador a qual a graça alcançou ele e o pecador que continua no mundo. Escuta, aquele que está no mundo peca, continua pecando, sim ou não? Tanto faz para eles. Eles bebem, eles fazem piada com o nome de Cristo e está tudo bem para eles. Então esse é o pecador a qual a graça não foi derramada sobre ele. Agora o pecador a qual a graça o alcançou, ele continua sendo pecador. Olha a diferença. Enquanto o pecador no mundo continua pecando e não se importa, nós como cristãos, quando pecamos, somos levados ao arrependimento, às lágrimas, ao choro diante aos pés de Jesus. Então mesmo eu sendo um pecador, mas com a graça de Deus, eu sempre sou levado ao arrependimento. Entendeu a diferença ou não? O ímpio, aquele pecador que a graça não alcançou ele continua em seus pecados, eles dormem em paz, eles pecam contra Deus, contra suas esposas, e tudo está bem, aparentemente. Mas nós não. Quando nós pecamos contra Deus, logo, irmão Antônio, logo, Bruno, nós caímos em arrependimento aos pés de Jesus, pedindo perdão por nossos pecados. Enquanto eu sinto o peso dos meus pecados, eles não sentem nada, eles continuam pecando. Cadê a irmã Cida? Continua pecando como se nada tivesse acontecido, e nós não. É por isso que quando olha um irmão que pecou, ele pecou, eu também peco, eu também erro. Contudo, irmão, se ajoelhe aos pés de Cristo, peça perdão nos seus atos, peça perdão, porque a graça de Deus está sobre você. Se você hoje se arrepender dos seus pecados, a Bíblia diz que Deus é rico em perdoar, Jesus é rico em perdoar, Ele está pronto para te perdoar. Agora olha aqui para mim. Paulo, ele vai comentar sobre o seu passado com o seu filho na fé, não é isso? Com o jovem Timóteo. Paulo, ele vai fuçar no seu passado antes de Cristo. Paulo, ele pode fuçar aqui nesse erro dele, nos erros, porque esse passado de Paulo, de Saulo, não causa mais nele feridas. Tem pessoas que mexem no passado. Mas eu era assim lá atrás. Mas na verdade eles têm desejo de voltar lá para trás. Entendeu ou não? Eles falam, mas eu era assim lá atrás, mas no coração deles querem voltar lá para trás. Sentem saudades de quem eles eram lá atrás. Paulo, ele pode fuçar o seu passado. Sabe por quê? As coisas velhas já passou, se passaram. Tudo em Cristo se fez novo, e não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo.
Não há condenação para Saulo. Saulo, ele perseguiu a igreja. Saulo perseguiu os cristãos, consentiu com a morte, fez pessoas blasfemarem contra Deus, contra Jesus. Só que para Paulo agora não há condenação, não há acusação contra ele mais, porque ele está em Cristo. Olha o que eu vou te falar, amados. Você errou muito contra Deus lá atrás, você falhou demais contra Deus. O seu testemunho é uma lástima de tudo que você fez contra Deus, contra a sua esposa, contra a sua família, e o principal contra Deus. Mas escute o que eu vou te falar: tudo se fez novo na sua vida. Não há mais condenação, acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora olha isso. De um grande perseguidor, Deus fez um apóstolo de Cristo, não é isso? Sim ou não? O que Deus não pode fazer com os da sua casa? O que Deus não pode fazer com a sua mãe? O que Deus não pode fazer com o seu filho, hein? Você já pensou nisso? Pastor, meu filho é terrível. Saulo era terrível. Saulo, além de ser terrível, ele perseguia a igreja de Deus. Paulo respirava morte contra os cristãos. Se Deus alcançou ele, por que não pode alcançar a tua casa? Por que não pode alcançar o teu filho, mulher? Que você diz, pastor, ele é difícil. Há algo difícil para Deus? Há algo difícil para Deus? Não. Então, essa palavra é para você hoje. Para você, mãe, pai, esposa, marido, mulher, que tem alguém que está no mundo, essa pessoa é terrível aos seus olhos. Se Deus fez um grande perseguidor virar um apóstolo honrado por Deus, o que Deus não fará com a tua casa, com os que moram lá, amado? Então, descanse. E porque Paulo, para mim, foi assim: para Deus não é difícil, mas aos olhos humanos, um homem difícil. Paulo, por mais que o passado dele era terrível, ele era um homem religioso. Paulo era um homem muito religioso. E olha o que eu vou te falar: é mais difícil convencer um religioso que está errado do que convencer um bêbado que ele está errado. Sabia disso? Se eu chegar num bêbado no bar hoje e falar: está errado, irmão, você está bebendo, eu falo: estou errado mesmo, mas eu não consigo parar. É ou não é? Você vai parar um religioso, fala: você está errado nessa sua religião, eles não vão te ouvir. Então Paulo, aos olhos humanos, era uma pessoa mais difícil por ser um religioso. Eu já preguei para religioso. É mais fácil pregar para bêbado, é mais fácil pregar para o drogado, sabia? É muito mais fácil. Eles assumem os seus erros facilmente, reconhecem as suas falhas. Entendeu, pai? Agora um religioso, eles não vão assumir: não, eu estou no meu caminho certo. Para Saulo, ele estava no caminho certo, perseguindo Jesus e os discípulos, porque somente o judaísmo estava certo para Paulo. Entendeu, pastor Érico? Somente o judaísmo era certo. Quem era da outra religião, o cristianismo, estava errado. Então Paulo vai ser um terrível perseguidor, um religioso. Mas como eu disse, para Deus nada é difícil. Então Saulo, com seu terrível testemunho, ele é alcançado pelo Senhor. Agora, estou no horário ainda, tá? Olha isso.
Eu vou abrir, não precisa abrir não, para ser rápido. Quem quiser abrir rápido, vou ser rápido. Atos 9. Atos 9. Versículo 13. Atos 9, 13. 13 e 14. E respondeu Ananias: olha isso agora, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quem é este homem? Saulo. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Você vai entender já já, olha para mim aqui. O Senhor Jesus encontra Saulo a caminho de Damasco. Ele fica cego e levam ele para casa. E Deus falou: Ananias, é o seguinte, você vai até a uma rua direita, haverá um homem lá chamado Saulo, Saulo de Tarso, e você vai orar por ele. Aí Ananias, sabendo a fama de Paulo, de Saulo, ele vai dizer o quê? Senhor, eu muito tenho ouvido a fama desse homem. Esse homem persegue os cristãos, ele maltrata. E o Senhor manda eu ir lá, Deus. O Senhor manda eu ir lá, Jesus. Olha a fama de Paulo, percorria sobre a terra. Sabia que conosco era a mesma coisa? A minha fama corria aí, ó. Júnior o drogado, Júnior um encrenqueiro. Nós tínhamos a nossa fama do mundo, sim ou não? Olhavam para mim na rua, eu tinha a minha fama de mal, eu tinha a minha fama. Um amigo meu, pastor Eriton, chamava de Mesquita, ele falou: pastor, eu tinha medo de você na rua, quando você era do mundo. Eu tinha medo, você tinha a fama de ser uma pessoa até ruim. Olha a minha fama, como percorreu por aí. A fama de Saulo percorreu, mas Cristo encontrou Saulo. E agora a fama de que Paulo se converteu, de que Paulo foi transformado, de que Paulo foi mudado, vai percorrer sobre toda a terra. Sabe o que quer dizer isso? Assim como a minha fama de mal percorreu sobre toda a terra, a minha fama de um homem de Deus, de um homem que foi alcançado pela misericórdia de Deus, também vai percorrer. Eu nem sabia, quando eu comecei a ir para a igreja, em outros lugares, nem aqui no bairro, o Júnior foi alcançado por Jesus. Não, ele foi nem no bairro, foi longe do bairro. Sabe aquele Júnior lá da antiga? Deus alcançou ele, irmão Antônio. Deus mudou a vida dele. Ele saiu das drogas. Olha só, Deus transformou aquele jovem que andava conosco. Da mesma fama, do mesmo jeito que a minha fama percorreu antes de conhecer Cristo, vai percorrer agora, de que Cristo alcançou a cada um de nós. Que as pessoas venham olhar para você e dizer: realmente Cristo Jesus encontrou este homem e encontrou essa mulher. Quem entendeu até aqui? O passado de Paulo era terrível, de Saulo, sim ou não? Perseguidor, né, que eu já falei, blasfemador, perseguia a igreja, assolava a igreja, entrava nas casas. Que passado cruel e terrível, viu, prima? Terrível. O meu passado, irmão,
Se souber o que eu fazia, quanta vergonha eu tenho. Mas por mais que o passado de Saulo é terrível, tem um mas na história. Tem um mas. Saulo tinha um passado terrível, mas a misericórdia de Deus o alcançou. Paulo tinha um passado terrível, mas a graça de Deus alcançou Saulo. Paulo vai lembrar dos males que cometeu contra Cristo, contra o cristianismo, contra a igreja e contra os cristãos. Ele vai lembrar de tudo isso, quantos males ele fez. Mas também, lá no meu passado terrível, uma coisa boa aconteceu. O quê? Cristo me encontrou. O meu passado é terrível, o meu testemunho é terrível, mas dentro de tudo isso, Cristo me encontrou. Repare os testemunhos. Eu era bêbado, eu usava drogas, eu traficava, eu fazia isso, mas Cristo me encontrou. Cristo me encontrou. Cristo me tirou do tráfico, me tirou das baladas, da bebida, do álcool, das drogas. Cristo me tirou de lá. Então o meu testemunho, por mais terrível que é, tem uma coisa boa. Cristo me encontrou lá no meu passado. Cristo transformou a minha vida, está transformando até hoje. Então, por mais que meu passado é doloroso, terrível, tem uma coisa boa lá. Cristo me encontrou. Agora Paulo vai dizer isso para quem? Para quem? Para Timóteo, né? A carta é para Timóteo. Então ele vai explicar para Timóteo quem ele era e a bondade de Deus para com Paulo. Olha só isso. Use o teu testemunho para mostrar para os outros a bondade de Deus. Entendeu ou não? Quando eu falo assim com o ímpio, eu bebia, irmão, eu usava droga, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu tinha amante, eu fazia aquilo outro, mas Deus me alcançou, irmãos. Deus me alcançou por graça e misericórdia. Eu não fui uma pessoa boa, não, eu fui uma pessoa má, mas Cristo me encontrou. Quando eu faço isso, eu estou contando para o irmão que lá no meu testemunho, Deus foi bom comigo, Deus é bom comigo. Então Paulo, ao contar para Timóteo o seu passado e Deus encontrando ele vai mostrar o que? A bondade de Deus através do seu testemunho. Quando eu conto para você assim, que Deus fez algo a meu favor, eu não estou dizendo que a igreja fez, nem que o pastor Érico, a diaconisa fez. Eu estou dizendo que Deus fez ao meu favor e ao teu favor. Então isso é um testemunho para mostrar a bondade de Deus. Então Paulo vai testemunhar a Timóteo quem ele era, mostrando assim que Deus derramou graça e misericórdia sobre ele, e que Deus é um Deus bondoso e misericordioso. Quanta lição, irmão, hoje só nessa palavra. Outra lição aqui, se você ler a história de Saulo, ele era determinado a destruir os cristãos e o cristianismo. Ele babava, ele era louco, sabe? Ele não se cansava, ele queria viajar para longe. Pode ver que ele pega uma carta, vai para Damasco, quer ir para Damasco, prender os cristãos em Damasco. Ele não importa, não há distância, não há dificuldade para Saulo. Ele está determinado em destruir os cristãos e o cristianismo. Então Paulo é um homem, Saulo é um homem determinado para se opor contra o cristianismo e todo aquele que leva a mensagem de Deus. Agora Paulo se converteu.
E a mesma força e determinação que ele tinha para fazer as coisas contra o Evangelho, ele vai ter agora para expor o Evangelho e dizer que Cristo Jesus é o Filho de Deus. Entendeu o que eu quero falar para você ou não? Eu vou explicar bem claro. Paulo é como aqueles homens que hoje, quando era do mundo, sabe? Não havia sol, não havia chuva, não havia dificuldade. Eles saíam, eles se esforçavam pelo mundo, faziam tudo para o mundo, se esforçavam, não havia dificuldade. Quantas vezes eu fui buscar droga na chuva, eu fui para balada na chuva, não importava, eu estava determinado em fazer aquilo e eu fazia. Aí quando se converte, não tem nenhuma determinação. A mesma determinação que Saulo tinha para perseguir a igreja, ele vai ter agora para anunciar que Cristo é o Filho de Deus. Reparem vocês aí, algum de vocês tinham tanta força e determinação para fazer as coisas do mundo, e agora vamos evangelizar e não dá. Você era tão determinado para o mundo, mas para Deus não. Paulo, ele está determinado agora a pregar o Evangelho, nem que para isso ele morra, nem que para isso tirem a sua vida, mas ele está disposto e determinado a pregar o Evangelho. Amados, a mesma força que você tinha no mundo para fazer as coisas, use para Deus hoje. Está ouvindo ou não? Está ouvindo isso ou não? Entendeu? Por que Paulo era um blasfemador? Ele falou lá em 1 Timóteo 1,13, né? Porque eu dantes era o quê? Um blasfemador. Por quê? Apenas leia, ou se quiser, apenas ouça, se quiser ler, pode ler, bem rápido. Atos 26, 9. Olha só porque ele blasfemava. Atos 26. Atos 26, 9. O que dantes fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os matava, eu dava o poder contra eles, e castigando muitas vezes por todas as sinagogas, e obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra ele, até nas cidades estranhas. Diga misericórdia por isso. Paulo, ele blasfemava e fazia os outros blasfemar contra o nome de Cristo. Agora olha só, vá lá ainda em 1 Timóteo 1. 1 Timóteo 1,13. Diz assim: a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei a misericórdia. Olha agora, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Diga amém. Paulo vai dizer que ele perseguiu os cristãos, perseguiu a Jesus, a igreja, porque ele fez isso na sua ignorância, ele fez isso na sua incredulidade. Eu vou explicar o porquê. Saulo não imaginava de que Jesus realmente era o Filho de Deus. Ele não imaginava de que a quem ele perseguia, realmente aquele homem era o Filho de Deus. E por que isso? Não abra não, mas aqui em Deuteronômio
21, 22, 23. Capítulo 21, versículo 22, 23. Eu vou ler. Se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contamine a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança. Já entendeu ou não? Eu vou te explicar. A lei fala, e Paulo, ele era estudante da lei. Então, aqui fala que, aos olhos de Paulo, que como que um homem, como sendo filho de Deus, pode ir para o madeiro, ser pendurado lá, está debaixo da maldição de Deus? Como que um homem, sendo filho de Deus, ele pode ir para o madeiro e ficar pendurado lá, recebendo a maldição? Porque a Bíblia diz que ele se fez maldito por nós, amém? Ele se fez maldição por nós. Então, para Paulo era um absurdo, para Saulo era um absurdo, de que Jesus, o Filho de Deus, fosse para o madeiro e ficasse pendurado, recebendo ali a maldição de Deus. Então, para Paulo, Saulo era impossível. Jesus, aquele que foi para a cruz, aquele que foi crucificado e morreu no madeiro, recebendo a maldição de Deus, esse nunca poderá ser o Filho de Deus, porque diz: qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Então esse não é o Filho de Deus. Então ele fez a perseguição, ele perseguiu os cristãos, porque ele não sabia que Jesus realmente era o Filho de Deus. Não abra, mas Atos 9, olha que lindo. Ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Agora convertido, agora mudado, encontrado por Deus. Atos 9, versículo 20. Olha que lindo. Olha, pastor, que lindo. E logo nas sinagogas pregavam a Jesus que este era o Filho de Deus. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Aleluias. E logo Paulo pregava nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Aquele que não acreditava que Jesus era o Filho de Deus, ele perseguiu na sua ignorância. Ele perseguiu os cristãos, amados, em plena ignorância, incredulidade. Ele não cria que aquele homem poderia ser o Filho de Deus. Mas agora que Cristo o encontrou, a primeira pregação dele qual que é? Realmente, verdadeiramente, irmão Antônio, este é o Filho de Deus. Aleluias. O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é perdoado? Sim ou não? Sim ou não? A blasfêmia contra o Espírito Santo é perdoado? Sim ou não? Sim ou não? Não. Só que escuta isso. Por que Paulo foi perdoado? Não, explica para mim. Não, explica aí. Por que Paulo foi perdoado? Hein, Samuel? Por que Paulo foi perdoado? Porque ele fez isso na sua incredulidade. Ele não imaginava que aquele era o Filho de Deus. Quantas vezes eu falei algumas coisas porque eu não imaginava que aquele homem verdadeiramente era o Filho de Deus. Então, amados, ele foi perdoado porque ele não imaginava que realmente ele era o Filho de Deus. Agora, ai daqueles que sabem
que Ele é o Filho de Deus e blasfemam. Ai daqueles que conhecem que Jesus realmente é o Messias, escolhido, enviado por Deus, e ainda assim blasfemam, falam mal contra Ele, se levantam contra Ele. Aí já é outra coisa, aí já é outro sistema. Mas Paulo fez isso, Saulo, em sua incredulidade. Estou terminando já, tá? Aguenta aí, estou no horário. Agora falta 7 para as 8. Já leu aquela palavra que está em Pedro, que fala assim, ó, os desviados, aqueles que experimentaram a luz e se desviaram, melhor fora que vocês nem conhecessem o Evangelho. Melhor fora que vocês nem tivessem ouvido e entendido o Evangelho. Sabe por quê? Quando deram as costas a Deus, deram não por ignorância. Entendeu não? Vocês sabem que Jesus é o Filho de Deus. Vocês tiveram a revelação na Bíblia de que Jesus é o Filho de Deus. E vocês deram as costas a Deus, voltaram ao vômito, voltaram para a lama. Vocês estão fazendo isso conscientemente. Entendeu ou não? Saulo fez isso na sua incredulidade. Ele não sabia o que estava fazendo direito. Aqueles que se desviaram, sabendo que Jesus era o Filho de Deus, melhor fora que você não conhecesse. Porque vocês estão desviando de Deus. Olha para mim aqui. Vocês estão desviando, estão deixando o caminho conscientemente de que Jesus é o Filho de Deus. Então Paulo, ele vai ser alcançado. Saulo, porque não sabia. Ele fez aquilo tudo contra os cristãos, contra Jesus, invadindo casas, porque ele achou que estava fazendo o correto. Ele não tinha noção que aquilo não era a vontade de Deus para ele. Ele não entendia que Jesus realmente era o Filho de Deus. E aqueles que experimentaram a luz um dia, e aqueles que desfrutaram do Espírito Santo por um tempo, e voltaram as costas para o mundo, foram para o mundo, o que será desses que fizeram isso em plena consciência? Olha o que eu vou te falar, amados. Você é consciente de que Jesus realmente é o Filho de Deus. Então você, tudo que fizer contra Deus, você faz conscientemente do que está fazendo. Quem entendeu até aqui? Você não é ignorante quanto às coisas de Deus. Agora, terminando já, tá? Você lembra quando Estevão estava sendo apedrejado? Lançaram a sua roupa, a sua capa aos pés de um homem. Quem era esse homem? Saulo. Lembra que Estevão foi apedrejado? Quem estava lá concordando com a morte dele? Saulo. As vestes de Estevão foi depositada, jogada aos pés de Paulo ou de Saulo. Alguém lembra a oração do jovem Estevão? Alguém lembra? Pai, olha que lindo isso, pastor. Pai, não lhe imputes este pecado. Quer dizer, Pai, não atribua a eles esse pecado contra mim. Porque eles fazem em sua plena ignorância. Eles fazem achando que é o correto. Eles não têm ainda a iluminação correta de quem é Deus, de quem é Jesus, de que eu sou um homem do Senhor. Por isso me apedrejam. Então, Pai, não atribua
não traga responsabilidade para nenhum desses estarem apedrejando. Que oração linda, porque eles estão fazendo isso na sua incredulidade, estão fazendo isso porque não conhecem o cristianismo, não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus. Não foi isso que Jesus fez na cruz? Vocês lembram? Aqueles que o maltrataram, que o batiam, que cuspiam nele, o que ele falou? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Saulo, perseguindo o cristianismo, perseguindo os cristãos, assolando a igreja, ele não sabia, na sua incredulidade, que estava perseguindo realmente o povo santo de Deus, estava perseguindo a igreja de Deus realmente. Então ele fez isso na sua incredulidade e na sua ignorância. Então aqueles homens que estavam maltratando Jesus, muitos deles zombavam em sua ignorância, não imaginando que realmente estavam diante do Filho de Deus. Eles fizeram aquilo, pastor, contra Jesus, porque eles zombavam de Jesus, rei dos judeus, porque eles não sabiam que verdadeiramente ali estava o Messias e o Filho de Deus. Então Jesus orou por eles. Terminando agora, repare que há um Saulo antes da conversão e há um Paulo depois da conversão. Repare que ele não é mais o mesmo. Repare que não é o mesmo homem, não é a mesma pessoa, não tem os mesmos hábitos. Ele foi transformado. Conversão é isso, transformação. Eu, Júnior, não sou o mesmo Júnior de 20 anos atrás. Eu não sou o mesmo Júnior de 1 ano atrás. Eu não sou o mesmo Júnior de ontem. Porque a boa obra que Deus começou em mim e em você, Ele há de terminar. Então, assim, uma Ana antes da conversão, uma Ana Paula, um Bruno, irmã Maria antes da conversão, e há um depois da conversão. Tudo isso é pela graça e a misericórdia do Senhor. Então guarde isso. Se Deus fez de um homem vil, pecador, perseguidor da igreja, consentiu com a morte de Estevão, dava voto para que matassem outros cristãos, ele perseguiu a igreja, ajudou a blasfemar, blasfemou, um homem que babava contra os cristãos. Se Deus fez dele um homem santo, também fará com a tua casa. Guarda isso e vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem alto e bem forte, e graças a Deus.